Curso de base de dados com Microsoft Access 2007. Nível básico intermédio, aula número 6. Atributos. Continuação. Portanto, nesta aula, nós vamos continuar a falar dos atributos. Especialmente vamos continuar a falar dos tipos de atributos. E aqui vamos começar por falar dos atributos multivalorados. Portanto, atributos multivalorados são atributos que para uma mesma entidade podem receber dois ou mais valores. Por exemplo, um atributo cor para um carro ou um atributo título acadêmico para uma pessoa. Os carros com uma cor têm um valor único, enquanto aqueles com dois tons têm dois valores para o atributo cor. Da mesma forma, uma pessoa pode não ter um título acadêmico, outra pessoa pode ter um e uma terceira pessoa dois ou mais títulos. Portanto, pessoas diferentes podem ter números de valores diferentes para o atributo título acadêmico. Os atributos multivalorados são representados no diagrama entidade-relacionamento através de uma elipse de linha dupla com o nome no interior. Aqui temos o caso exemplo do telefone. Um atributo multivalorado. Vamos supor a situação de uma pessoa ter um número de telefone da Unitel, um número de telefone da Movicel e um número de telefone fixo. Portanto, prevê-se a possibilidade de que para este atributo existam tantos valores. Para tal, esses atributos merecem uma especial atenção no projeto. E então aqui vamos ver como se faz o tratamento dos atributos multivalorados. Então, temos duas considerações a fazer. Primeiro, quando a quantidade de valores é pequena e conhecida a priori. E a segunda, quando a quantidade de valores é muito grande, variável ou desconhecida. Quando a quantidade de valores é pequena e conhecida a priori, o que é que se faz? Substitui-se o atributo multivalorado por um conjunto de atributos do mesmo domínio, cada um representando a ocorrência de um valor. Então, nós falamos do exemplo do telefone. Temos um telefone, o número de telefone da Unitel, o número de telefone da Movicel e um número de telefone fixo. Então, nós vamos, em vez do atributo telefone, na nossa base de dados vamos ter um atributo telefone Unitel para representar o número de telefone da Unitel, um atributo telefone Movicel para representar o número de telefone da Movicel e um atributo telefone fixo para representar o número do telefone fixo. Isto para quando a quantidade de valores é pequena e conhecida a priori. Quando a quantidade de valores é muito grande, é variável ou desconhecida, o que é que se faz? Retira-se o atributo multivalorado e cria-se uma tabela que tem o mesmo conjunto de atributos-chave mais o atributo multivalorado como chave, porém tomado como monovalorado. E vamos supor aqui a situação de um funcionário do atributo especialidade em relação à entidade funcionário. Portanto, um funcionário pode ter apenas uma especialidade, um funcionário pode ter duas, três, quatro. Portanto, varia. Então, nessa situação, o que é que nós fizemos? Criamos, em vez de ter um atributo, criamos uma entidade para representar esse atributo e naturalmente depois vamos ter que estudar como vai ser a relação desta nova entidade, como é que vai ser a relação desta nova entidade com a entidade, neste caso com a entidade funcionária. Portanto, aqui nós criamos uma nova entidade que se chama especialidade, que vai ter o código e o nome da especialidade. Portanto, isso é quando a quantidade de valores é muito grande, variável ou desconhecida. Na realidade, o que é que se faz? Cria-se uma outra entidade, simples, de modo simples. Portanto, continuando a falar dos tipos de atributos, nós podemos ter atributos armazenados e atributos derivados. Uma atenção especial aqui. Em alguns casos, dois ou mais valores de atributos estão relacionados. Por exemplo, os atributos idade e data de nascimento de uma pessoa estão relacionados. Para uma entidade de pessoa em particular, o valor da idade pode ser determinado pela data corrente e hoje o valor da data de nascimento da pessoa. Portanto, aí a idade será calculada. Portanto, o atributo idade é chamado atributo derivado e é dito derivado do atributo data de nascimento, que por sua vez é chamado atributo armazenado. Na realidade, o que é que significa isso?
O atributo data não vai aparecer na nossa base de dados. O que vai aparecer é a data de nascimento. Portanto, a idade não aparece armazenada, é um atributo derivado, calculado. Portanto, na base de dados armazenam-se naturalmente os atributos de origem, não os atributos derivados. Continuando a falar disso, alguns valores de atributos podem ser derivados de entidades relacionadas. Por exemplo, um atributo número de empregados, okay? Número de empregados, quantos empregados tem, ou quantos funcionários tem, ou então quantidade de produtos existentes da empresa. Portanto, o número de empregados de uma entidade de departamento pode ser derivado da contagem do número de empregados relacionados que trabalham, portanto, neste departamento. Conta-se. É um atributo também derivado. Portanto, atributos derivados podem ser calculados a partir de outros atributos. No diagrama, entidade relacionamento são representados como a elipse de linha descontínua. Aqui tem, portanto, o atributo data. Os atributos derivados não são armazenados na base de dados. Portanto, tem aqui funcionário, representa o data. Exatamente, vou ter que ter um atributo de base que é para depois calcular a data. Nulos. Nulo. Na realidade, não se trata de um tipo de atributo, mas de um valor que um atributo pode receber. Portanto, o nulo é utilizado quando o valor de um atributo não é conhecido ou quando o valor do atributo está em falta. Nulo também pode significar não aplicável. Por exemplo, o atributo grau acadêmico só se aplica às pessoas com curso superior. Portanto, o nulo é um atributo diferente de zero. Zero é um valor. Okay? Outro exemplo, um funcionário que não possua dependentes terá o valor do atributo nome dependente nulo. Portanto, recebe um nulo. Portanto, a nossa aula termina por aqui. Vamos recordar os conceitos vistos. Portanto, fizemos a continuação do estudo dos atributos. E o nosso maior realce foi para os atributos multivalorados. Falamos também dos atributos derivados e os atributos armazenados e do valor nulo para os atributos. Para a aula prática, hoje vamos fazer a implementação dos atributos multivalorados. No nosso diagrama, nós tínhamos, portanto, o atributo telefone, visto, portanto, aqui, que vimos que é um atributo, o atributo multivalorado. Então, vamos para a nossa base de dados. Aberta, temos a tabela cliente. Abrimos, clicamos com o botão direito do mouse e abrimos em vista de estrutura, que é para continuar a implementação. E aqui então o que vamos fazer? Vamos continuar. Criar o atributo telefone Unitel. Unitel é texto. E esse é um detalhe importante. Na escolha do tipo de dados, o tipo número em geral utiliza-se para valores calculados. O número de telefone, embora a gente diga que é número, geralmente é tratado como texto. Portanto, aqui nas propriedades do campo, na parte inferior, vamos diminuir. Sem o tamanho do campo é sem suficiente. A legenda vamos escrever é telefone Unitel. E vamos criar outro atributo, telefone Movicel, também texto, tamanho 100, aqui na propriedade do campo. Aqui na parte inferior, e legenda, vamos escrever telefone Movicel. E finalmente vamos ter o telefone fixo. Também texto, tamanho, colocamos o mesmo tamanho. Na legenda vamos escrever telefone fixo. Não, perdão, telefone fixo. Portanto, sem. Portanto, assim teríamos criado a nossa entidade cliente. Como vimos no diagrama, portanto, vamos fechar. A tabela cliente é muito semelhante à tabela funcional. O que é que vamos fazer? Simplesmente vamos copiar a tabela cliente e vamos criar a tabela funcional. O que é que fizemos? Clicamos com o botão direito do mouse, escolhemos o comando copiar, ok? Sempre aqui nesse painel esquerdo, clicamos com o botão direito do mouse, escolhemos o comando colar.
Aqui mudamos o nome do cliente, de cliente vamos chamar funcionário. Portanto, o funcionário estará em vez do vendedor. Não são baseados sem vendedor, mas pronto, vamos manter o valor vendedor, vai ser o vendedor. Portanto, aqui nas opções de colar tem só a estrutura e dados. Nesse momento não temos dado na tabela, podemos deixar estrutura e dados ou então só estrutura, é indiferente. Clicamos em OK e aqui teremos a tabela vendedor. Vamos abrir essa tabela em vista de estrutura, clicamos com o botão direito do mouse, vista de estrutura, e vamos alterar aqui alguns nomes, que vai ser sempre código vendedor, nome vendedor, sobrenome vendedor, casa vendedor, rua vendedor e bairro vendedor. Então temos mais uma tabela na nossa base de dados e guardamos as alterações. Portanto, a nossa aula termina por aqui. A aula termina por aqui e pronto. Na próxima aula nós vamos falar do conceito de chave primária e chave estrangeira. Portanto, até aqui falamos do essencial dos atributos e dos vários tipos de atributos, e também vimos como se implementam os atributos.